Eu gostaria, irmãos, talvez não ocuparia todo esse tempo, e gostaria de, nessa noite, pensar numa pregação do Evangelho com os irmãos, com os nossos ouvintes. A pregação do Evangelho, ela ensina verdades sublimes para nós que somos salvos, para nós que já temos crido. Ela ministra também ao nosso coração. Um salvo precisa ouvir o Evangelho, precisa lembrar que a forma como Deus o resgatou, a forma como Deus o buscou, e isso de fato anima o coração de um salvo. Eu queria ler com os meus irmãos essa noite, no livro do Êxodo, capítulo 10, versículo 16, do versículo 16 até o versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: Então Faraó se apressou a chamar a Moisés e a Arão e disse: Pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós. Agora peço-vos que perdoeis o meu pecado, somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente essa morte. Quero ainda citar o livro de Provérbios, capítulo 29. Capítulo 29 de Provérbios. E é o versículo 1. São palavras que Salomão escreveu. E eu queria que você prestasse bem atenção. O homem que muitas vezes, repreendido, endurece a sua cerviz, de repente será destruído, sem que haja remédio. Irmãos, eu quero perguntar, estão todos me ouvindo? Ok, obrigado, meus irmãos. Eu quero pensar, irmãos, nesses minutinhos que vou ocupar com os irmãos, o perigo de termos uma falsa profissão de fé. Uma falsa profissão de fé vazia. Uma profissão de fé que não nos levará a lugar nenhum, a não ser a perdição eterna. Quero pensar com vocês de um homem que teve oportunidades, um homem que foi confrontado muitas vezes com o servo de Deus, ouviu a mensagem, ouviu e viu com seus olhos sinais que Deus fez de juízo contra aquele povo, contra aquele país, o Egito. Foi inúmeras vezes que esses homens de Deus se dirigiram a esse homem para falar com ele a respeito dos propósitos eternos de Deus, ou dos propósitos de Deus com aquele povo. E eu quero dizer que nesses dias também Deus tem falado de muitas maneiras. Deus tem falado de muitas maneiras por meio, podemos dizer, especialmente da pregação do Evangelho. Pessoas acostumadas a ouvir o Evangelho, pessoas que têm ouvido o Evangelho, me permita dizer, durante toda a sua existência, a partir do momento que começou a compreender o Evangelho, tem sido um ouvinte assíduo do Evangelho. Esse homem dessa noite, esse rei, esse homem cheio de autoridade, ele é um exemplo para nós, para nos mostrar do perigo. E eu queria citar alguns versículos em Êxodo ainda. Queria que você observasse no capítulo 7, versículo 13. Diz aqui a palavra de Deus: Porém, o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha falado. O amigo que está me ouvindo essa noite, o amigo que está me ouvindo essa noite, há quanto tempo você está ouvindo o Evangelho? Há quanto tempo Deus está te esperando? Há quanto tempo Deus está na sua paciência, na sua longanimidade, esperando você? Observa bem que aqui diz que Faraó endureceu o seu coração.
Ainda nesse mesmo capítulo 7, versículo 22, bem no finalzinho. No versículo 22, no finalzinho do versículo 22. De modo que o coração de Faraó se endureceu. Um coração endurecido. Um coração incrédulo. Um coração que não queria enxergar as verdades que Deus estava fazendo contra ele. A palavra de Deus é muito clara em João 3,16, que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Um Deus irado. Um Deus que vai tratar com o meu pecado. Um Deus que vai me lançar no inferno. Um Deus que não vai usar de misericórdia no momento em que ele tiver que lavrar a sua sentença sobre mim. E eu quero pensar, olhar mais uns versículos, e diz no capítulo 8, versículo 15, diz assim no capítulo 8, e vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração, e não ouviu como o Senhor lhe tinha dito. Que retrato de pecadores. Pecadores que estão olhando e vendo, podemos dizer, coisas acontecendo ao seu redor, como nesses dias, mortes e mais mortes, milhões de vidas sendo ceifadas. Estamos olhando aí, podemos dizer, a morte sendo, podemos dizer, passada em todo o mundo, levando milhões e milhões de vidas. O apóstolo Pedro diz que o Senhor não retarda a sua promessa. Ele é longânimo. Deus está esperando, meu amigo. Deus está aguardando, meu amigo, com paciência, para que você acorde dessa inércia, para que você acorda, para que você se desperta desse coração endurecido. E ainda no capítulo 8, diz no versículo 19, bem no finalzinho, e Faraó endureceu e não os ouvia como o Senhor tinha dito. Ah, meu prezado amigo, nós olhamos ao longo do Novo Testamento e vemos pessoas que, na semelhança de Faraó, estiveram com o Senhor Jesus perto dele, viram os sinais que ele fez no início da sua vida, acompanharam ele tão de perto. E eu quero falar do perigo de termos uma falsa profissão de fé, de sermos enganados pela nossa mente, uma mente que não acompanha o nosso coração. O apóstolo Paulo diz que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com o seu coração, mente e coração, razão e sentimento envolvidos, plenamente envolvidos, aquilo que a boca fala, o coração sente, um coração turbado, um coração que de fato está pronto a se curvar diante dessa verdade solene. Eu sou um pecador. Eu sou alguém irremediavelmente perdido. Eu tenho plena convicção dos meus pecados. E quando nós olhamos então para esse homem chamado Faraó, as suas palavras que foram trazidas, podemos pensar quando ele pôde dizer para aqueles servos de Deus as seguintes palavras: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Convicção de pecado. Essa é a maior certeza que um pecador deve ter. A convicção, a plena certeza de que ele é um pecador separado irremediavelmente, longe de Deus, indo para o inferno, a passos largos. Tudo que Deus quer ouvir da mente, da boca de um pecador, que ele é um pecador. Me faz lembrar daquele homem que subiu ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O publicano que podia dizer: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ó Deus, eu sou um miserável. Ó Deus, eu estou perdido.
Ó Deus, eu sou um judeu, mas eu estou miseravelmente perdido, indo para o inferno, caminhando a passos largos para o inferno. Ser propício a mim, pecador. E quando eu olho, então, para esse homem aqui que ouviu tantas vezes, teve a oportunidade de ouvir tantas vezes a mensagem da parte de Deus, eu estou pensando aqui, agora, pois, vos peço que perdoeis o meu pecado. Quantas pessoas que já entre nós, entre o povo de Deus, nós podemos lembrar de pessoas que nós conhecemos agora, fizeram confissões, abriram as suas bocas, na semelhança de Faraó, falaram com as suas bocas, falaram de confissão de pecado, mas que a vida não acompanha a boca. A vida não tem sintonia. Eles estão tão perdidos agora como estiveram no passado. Eles estão tão perdidos, tão envolvidos no pecado como estiveram antes. Não mudou nada na vida deles. Então, isso é uma profissão de fé vazia. Uma profissão de fé que não salva. A verdadeira fé, a fé em Deus, a fé no sacrifício da cruz, ela muda a nossa vida, ela tem impacto na nossa existência. E diz aqui esse homem chamado Faraó, agora vos peço que perdoeis o meu pecado somente essa vez, e que oreis ao vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. Eu quero partilhar com os amigos nessa noite. A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte será o destino da alma. A morte vai nos levar a viver eternamente na condenação. A morte vai nos levar para o lago de fogo. E eu quero dizer nessa noite, meu amigo, você não é dono do seu destino. Você pensa que pode fazer o que você bem quer no tempo. Que você tem o controle de tudo nas suas mãos. E eu queria que você observasse somente uma coisa que vou ler, e já não alongar mais. Eu queria ler um versículo. Esse versículo está no mesmo capítulo. Eu só queria que você observasse uma coisa. O versículo 20 desse mesmo capítulo que nós lemos para referenciar a pregação nossa essa noite. Nesse mesmo capítulo 10, do versículo 20. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó. Faraó ouviu muitas vezes a mensagem de Deus. Diz lá, ele endureceu o seu coração. Ele endureceu o seu coração. Ele endureceu o seu coração. Porém, agora, não parte dele, não é ele. O seu coração está sendo endurecido. Ah, quantos corações empedernidos estão duros, incrédulos. Quem sabe nessa noite estejamos falando com alguém no meio do povo de Deus que canta, que conhece leituras bíblicas de cor, que tem visto coisas acontecer no meio do povo de Deus. Mas você, meu prezado amigo, é alguém que vive no engano da sua mente, enganado talvez em uma profissão de fé vazia, sem vida. E eu quero pensar, a palavra de Deus fala de um homem muito próximo do Senhor Jesus, esse homem chamava-se Judas Iscariote. Me permito dizer, Judas Iscariote, ele foi alguém contado entre os 12, um discípulo batizado. Mesmo sendo batizado, Judas não é um salvo. Judas não tem nova vida. Judas é alguém que ama este mundo, ama o pecado, ama as riquezas. A palavra de Deus diz que em Mateus 27, fala do remorso de Judas. Ele sentiu remorso, ele não arrependeu. Remorso é algo diferente de arrependimento. O verdadeiro arrependimento nos leva
Há uma mudança de atitude, há uma mudança de pensamento e nos leva a nos curvar diante da verdade solene do Evangelho. Não haja corações endurecidos. Judas foi se enforcar. Judas não voltou ao Senhor. Faraó vai entrar no mar para mergulhar no juízo de Deus. A palavra de Deus nos diz lá em Provérbios 29, o homem que muitas vezes, repreendido, endurece a sua cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Há quantas pessoas destruídas, quantas pessoas arruinadas, quantas pessoas estão chegando no fim da sua existência nesses dias. O amigo que nos ouve nessa noite, eu perguntaria quantas vezes vai inteirar, quantas vezes mais você precisará que Deus fale com você. Quantas vezes mais? Deus está dizendo a você, considera. Deixa essa casca hipócrita, essa casca religiosa. Olhe para dentro de você, da sua podridão, no seu pecado, na sua miséria, na sua ruína, na sua desgraça. Vê se consegue olhar. E abra um lugar, meu amigo. Abra um lugar na sua vida. Deixa Deus realizar essa obra de redenção, essa obra de justificação, de propiciação, de mudança. Esse homem, que eu estou falando dele nessa noite, ele foi avisado muitas vezes. Ele foi comunicado muitas vezes, mas ele preferiu endurecer o seu coração. Um coração endurecido, que nessa noite, que não hajam pessoas aqui semelhantes ao faraó que está endurecendo o seu coração. A Judas Iscariote, que ao invés de ter arrependimento, teve remorso. Remorso não salva. E o Senhor, na sua infinita graça, que Ele mesmo, que se digne e nos comunique essa salvação a pessoas que nos ouvem nessa noite. Filhos e irmãos, pessoas que estão entre os irmãos, para pensar em que altura você está da salvação. Em que lugar você está da salvação nessa noite? Pergunta. Eu sou um salvo, eu sou uma salva. Eu tenho vida eterna, ou eu estou vivendo no engano de uma mente que está talvez obscurecida, me fazendo viver uma vida de engano. O apóstolo Paulo vai dizer aos romanos, se com a tua boca confessares. Irmãos, esse não é um apelo. Paulo não estava fazendo um apelo que queria pessoas abrindo a boca. Paulo estava dizendo que entre o nosso pensamento, entre as nossas palavras e o nosso coração, há só 20 centímetros. Haverá na nossa salvação, a nossa razão e o nosso sentimento vão estar juntos, vão ser levados para o pé da cruz. É provável que um pecador que confesse ao Senhor Jesus não derrame nenhuma lágrima, porque a salvação está baseada no que a palavra diz, não é em sentimentos. Mas provavelmente o verdadeiro arrependimento vai nos fazer, talvez, derramar muitas lágrimas. Pode também mexer com os nossos sentimentos, lembrar que nós estamos indo para o inferno. E agora somos pecadores que estão caminhando para a eternidade, para as mansões celestiais, para a obra da cruz. É o que eu desejava compartilhar, meus irmãos, e agradeço a essa oportunidade de poder compartilhar essa mensagem da palavra de Deus com os meus amados irmãos e aqueles que nos ouvem. Muito obrigado, irmãos. Boa noite.